Olá, eu sou Andréia Pachá, sou desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, presido o Fórum Permanente de Direito, Arte e Cultura e sou membro da Comissão da Biblioteca e de Cultura, todos aqui da Escola da Magistratura do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada do programa Sextas na Emerge, e esse programa chama A Palavra É. É um programa produzido pelo Departamento de Comunicação e é uma iniciativa de revitalização da Biblioteca Geral da Emerge. Essa biblioteca está aberta para o público, para consultas. Nós temos um acervo de mais de 200 mil livros, 2.700 obras raras e todos os originais dos diários oficiais do Poder Judiciário do Rio de Janeiro desde 1960. E, para nossa grande honra e alegria, a palavra-chave de hoje é escravização. Para conversar conosco, nós convidamos a professora, escritora, historiadora, antropóloga Lilian Schwartz, uma mulher que eu admiro tanto, e eu vou tentar aqui, resumidamente, de uma forma muito breve, apresentá-la para vocês, para que vocês tenham a dimensão da importância dessa mulher que conosco conversa. A Lilian é formada em História, é mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade de São Paulo, tem formação complementar na John Carter Brown Library e nas universidades de Princeton e de Columbia, ambas nos Estados Unidos. Ela coleciona mais de 80 prêmios e títulos, entre eles diversos prêmios literários, e atualmente é professora titular da USP e Global Scholar da Universidade de Princeton, além de professora visitante e pesquisadora nas universidades de Leiden, Oxford, Brown, Columbia e da École de Ciências Sociais. Lilian, você, além dessa larga experiência na área de antropologia, história, com ênfase nas teorias raciais, marcadores de diferença, antropologia visual, história da antropologia e Império Brasileiro, até ontem, e eu quero dizer que é difícil atualizar essas tuas atividades e esse teu currículo, mas até ontem constava que atualmente você desenvolve 8 pesquisas, coordena mais 11 e ainda integra 3. Eu quero começar te perguntando por que a escolha desse universo de temas e aproveita e conta para a gente como é que você consegue conciliar tantas atividades de uma forma tão eficiente e tão luminosa. Bom, antes de mais nada, muito obrigada, desembargadora Andréia Pachá. É uma emoção estar aqui falando, né, para a Emerge. Queria agradecer também ao Francisco Budal, que me convidou e fez todas as maneiras para que eu pudesse aceitar. E, enfim, uma honra falar em área de fronteira, né? Isso é tão importante. Bom, primeiro, como é que eu tenho tempo? Tem gente que diz que existem duas, a Lília e a Lila, mas isso não é verdade, é fake news. Eu acho que o segredo é fazer o que a gente gosta, né? Eu gosto muito de... Se vocês me deixarem o dia inteiro num arquivo, no momento que a gente podia ir presencialmente a um arquivo, ou me deixarem o dia inteiro escrevendo, eu serei a mais feliz das pessoas, e a melhor das pessoas. Então, eu tenho muita paixão pela história, pela antropologia. Eu atuo também, agora, cada vez mais na curadoria de exposições, né? Eu acho que essa interface com a arte é muito importante, a crítica às imagens também é muito importante. Nós vivemos numa civilização da imagem, e o tema da escravidão é um tema que está comigo desde a graduação. Quando eu fazia a graduação em História na USP, eu tive uma bolsa de iniciação científica, que era um projeto sobre a escravidão em Vila Bela, atual Ilha Bela. E a hipótese, ainda menininha, né, era a ideia de que a gente falava naquele contexto só nos grandes esquemas de escravidão, nas grandes plantations, e não chamávamos a atenção como a escravidão entrou nos grandes e nos pequenos espaços também. E qual é o lado perverso disso? Então, eu penso que eu venho de uma família judia, dos dois lados, né? A minha família é uma família do lado de mãe italiana, do lado de pai francês. Eles
entraram no Brasil, abraçaram o Brasil. Meu pai quis muito que eu fizesse sempre escola pública, né? Porque ele dizia, esse é o seu país agora. E eu fui um pouco educada nessa linguagem dos direitos, né? Dos direitos e da crítica a qualquer forma de racismo e de discriminação. Então, o tema da escravidão é um tema, na minha opinião, central na agenda brasileira, incontornável, tanto a questão da escravidão como a questão do racismo estrutural. Então, eu comecei a discutir essa questão lá na graduação e não parei mais. E o seu livro, O Brasil, uma biografia, escrito em parceria com a Heloísa Starling, foi citado no início desse ano pelo nosso ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, numa entrevista no portal Migalhas, e ele menciona esse livro como um dos 10 melhores livros que ele leu em 2021, e não só ele, muitos de nós, sabe, Lívia? E a editora Companhia das Letras, quando faz a apresentação dessa obra, cita que as autoras traçam um retrato de corpo inteiro do país e mostram que o Brasil bem merecia uma nova história. Você pode explicar um pouco isso? Bom, faz parte um pouco daquela sua descrição de eu ter muitos projetos ao mesmo tempo. Na época em que a ideia veio da editora Penguin, da Penguin UK, da Penguin inglesa. Uhum. Os ingleses são famosos por fazer esse tipo de historiografia. Na época, como eu tenho também um assento na Companhia das Letras, cuido não mais de tudo, mas de alguns livros de não ficção, eu cheguei a sugerir, Andréia, posso te chamar de Andréia mesmo? Assim, por favor. Eu cheguei a sugerir esse livro a vários colegas meus, e alguns não aceitaram, e um deles, que eu não vou ser indiscreta, chegou a aceitar, mas em cima da hora ele acabou roendo a corda. E aí a editora precisava, e eu fui meio que assim, recrutada. Naquele contexto, eu fazia pesquisa que resultou no livro Lima Barreto, Triste Visionário, uma pesquisa longa minha, de quase 9 anos, e eu falei, bom, vamos lá, eu vou aceitar, mas eu vou chamar a Heloísa Starling, uma colega, uma parceira, uma amiga, porque nós justamente temos especialidades, é muito interessante isso, muito de momentos históricos distintos, né? A Heloísa é uma grande especialista na história da ditadura, na história mais contemporânea, da Nova República. Eu acabei me tornando para poder escrever esse livro, mas até esse momento eu era mais uma especialista no século XVI do Brasil, no século XIX, o começo da República, né? Na primeira parte. Então, essa parceria deu muito certo, nós acabamos dividindo o livro de uma forma muito bonita, porque aquela que escrevia passava para outra e depois o capítulo virava uma obrigação da outra. Então, foi muito bem, foi de fato uma obra a 4 mãos, e tinha essa especificidade, sabe, Andréia? Estamos falando aqui entre mulheres, que, em geral, as grandes obras de interpretação do Brasil e do mundo, eu diria, são escritas por homens. E não foi um jornalista, ou 2, ou 3, ou 4, que na época em que o livro saiu, que chegou para mim e disse: como a professora se sente como uma mulher escrevendo um livro sobre toda a história do Brasil? Eu, como não sou trouxa, respondi: você poderia explicar melhor essa questão, porque eu não compreendi? Aí a pessoa ficava já um pouco sem jeito, falava: não, eu queria dizer, como uma mulher, né, escrever uma interpretação do Brasil. Eu falei, bom, eu vou lhe acusar de machismo explícito, né? Então, eu acho que Heloísa e eu escrevemos uma obra que é uma obra que procura chegar até o momento contemporâneo. Estamos devendo um capítulo novo, já escrevemos um, vamos escrever mais um, né? É uma obra que trata de futebol também, que as pessoas dizem: não, você é uma mulher, trata de futebol. E é um livro que inclui a cultura. Isso não é porque eu sou mulher, mas é porque tenho essa formação em antropologia, e eu tenho certeza, Andréia, que a cultura, ela não é produto, ela é produção.
A cultura não é reflexo, ela constitui o momento em que nós vivemos. Então, acho que se existe algo que é inovador no livro, primeiro, porque tanto Heloísa como eu prezamos muito a escrita, prezamos muito o estilo, e com isso respeitamos muito o leitor, e também nós não quisemos facilitar. Então, o livro coloca questões espinhosas e começa falando dos problemas do Brasil. E, por fim, a questão da cultura é muito importante, tanto para a Heloísa como para mim. Não cultura como arremedo, como ilustração, né? Porque muitas vezes a gente usa como ilustração. Ela não é ilustração, ela é fundamental para compreender quem nós somos, né? Então, o livro é muito eivado, né? Por questões que fazem parte. Eu fico muito honrada que o ministro Barroso tenha citado o livro como um dos seus prediletos naquele ano. Eu acho o máximo essa tua resposta, me impacta muito. Eu tinha um amigo muito querido, que seguramente você conheceu, que era o Alcione Araújo, e o Alcione dizia que a cultura educa a sensibilidade. E eu acho que quando você diz que isso não é uma questão porque você é mulher, eu acho que é porque você é mulher, sim, porque essa linguagem que deriva da sensibilidade da cultura, a mim tem parecido uma linguagem extremamente feminina e feminista. Eu penso que isso é uma forma diferente de enxergar o mundo, os fenômenos, a história e a nossa trajetória. E nesse contexto, você e Heloísa terem produzido essa obra amplia o olhar e assim, eu acho que ainda que não tenha sido esse o motivo do olhar do ministro Barroso, porque o livro tem todas as outras qualidades, eu acho que é muito perceptível isso, e isso me leva à próxima pergunta que eu ia te fazer, e que fala um pouco do Lima Barreto, porque você é considerada a autora de quem escreveu a biografia mais completa do escritor Lima Barreto. Então, a tua obra investiga as origens, a trajetória, o destino do escritor carioca sob a ótica racial no Rio de Janeiro da Primeira República. A biografia foi premiada como melhor livro de ciências sociais, recebeu indicação também para o Prêmio Jabuti no ano de 2017, e o Lima Barreto, que era um escritor militante, como ele mesmo se definia, traz essa sua pegada de uma pesquisadora militante. E eu tenho visto, Heloísa, ou Lilian, com muita frequência, as tentativas e os ataques contra essa tua forma de se comunicar, que para mim é o que você tem de diferencial e que chega em espaços onde a cultura ou a tradição acadêmica nunca chegou. Além do preconceito natural com o rompimento dessa barreira, eu queria que você falasse um pouco dessa tua trajetória ativista, que hoje virou assim, minha grande fonte de admiração, e eu tenho falado sobre isso com frequência nos ambientes acadêmicos nos quais eu tenho transitado. Então, Andréia, essa é uma questão importante para mim. Eu fiz toda a via crucis da academia, né? Eu sou fruto da academia, tudo que eu sei vem da academia. Eu nunca escreveria esse livro se não fosse uma cria da academia brasileira, que é uma academia excelente, né? Então, eu fiz o mestrado, o doutorado, a livre docência, a titularidade. Pesquisadora do CNPq, eu pontuo, eu publico em revistas nacionais e estrangeiras, eu dou aula em Princeton, ganhei um prêmio em Berlim, o prêmio Humboldt, né? Então, eu penso que eu cheguei no momento da carreira que eu posso extravasar esse meu perfil de ativismo. É bacana você chamar a atenção do Lima Barreto, porque eu admiro demais o Lima Barreto, né? Eu admiro demais essa opção dele pelo ativismo, e a gente sabe que isso não é sem sofrimento. A minha orientadora de doutorado, que foi da livre docência também, participou da banca, é a Manuela Carneiro da Cunha, que é uma grande etnóloga e uma grande ativista. Então, ela me ensinou como essas não são fáceis, não depõem uma contra a outra, mas você tem toda a razão que existe, sim, muito preconceito, né, em relação ao ativismo. Eu
penso que a cidadania é uma franquia da democracia. E a cidadania é de cada um e do seu lugar. Como eu disse numa outra resposta, eu estudei sempre em escola pública, e toda vez que eu fui para o exterior, eu fui financiada pelas universidades que me convidaram. Então, eu penso que é minha missão, né? Quer dizer, conseguir falar para um público mais amplo do que o público acadêmico. Eu penso que eu não devo, com isso, simplificar. Também penso que não devo deixar de cumprir com as requisições que a minha posição na academia pedem que eu tenha. Mas, para além disso, eu acho que eu sou uma pessoa autônoma. Ou seja, se eu cumprir com as minhas funções, eu penso que nós vivemos num momento do Brasil muito agudo, né? Essa minha militância ficou mais forte desde a eleição do atual governo brasileiro, não era dessa maneira, e eu acho que cabe a cada um de nós informar. Eu estou nas redes sociais para informar. Por exemplo, acabei de falar da eleição no Chile, aí eu informo quem era, quando foi o golpe, a quem ele apoia. E eu tenho, quer dizer, muita gente que gosta muito, aprecia muito, e segue muito. Então, eu tenho para mim que, porque isso também é uma questão que eu aprendi nos Estados Unidos, que não existe essa oposição entre ativismo e qualidade. Lima Barreto era um escritor que se definia como um escritor militante, e nem por isso a literatura é menos relevante, ao contrário, vai crescendo cada vez mais. E nos Estados Unidos, os professores são avaliados a partir da sua inserção também no debate nacional. Aqui no Brasil que não, Então, nós temos essa barreira, mas que eu também acho que a gente vai com o trabalho e com a seriedade, sobretudo com a idoneidade, tentando romper com esses limites, rompendo com essas fronteiras que precisam ser mais porosas. E esse ambiente das redes sociais é uma linguagem muito nova para nós todos, Então, é um ambiente... Totalmente. De adaptação, é um ambiente muito pouco racional, tudo que nós temos de referência da racionalidade, da tranquilidade, da linguagem, parece que não se insere nesse ambiente, mas ainda assim tem sido nesse ambiente no qual se tem construído uma rede muito potente de afirmação de direitos, de afirmação de conceitos, e você tem feito isso. Eu não sei se isso é tranquilo para você, e não sei também como é que você tem lidado com essa visibilidade, mas é perceptível que há um diferencial no uso da rede quando o objetivo é a prevalência da razão, a prevalência da argumentação, e eu vejo isso como uma experiência fundamental, é quase um oásis no meio desse deserto. Você lida com essa linguagem com tranquilidade? Você já teve algum tipo de problema? Olha, eu não tenho uma perspectiva, eu não demonizo as redes como você. Eu acho que as redes são um ambiente difícil, e eu aprendi a lidar, eu faço tudo sozinha, só os vídeos que eu tenho um grupo que me ajuda, mas eu escrevo sozinha, eu comento sozinha, no limite da minha possibilidade, do tempo que eu tenho, porque eu acho que esse é um ambiente muito sensível para que eu passe para alguém outro fazer. Então, eu acho que é impossível, por mais que dê muito trabalho fazer sozinha. E eu aprendi que nas redes tem de tudo. Tem gente que vai querer te ler mal, vai querer te pegar, vai querer não sei o quê. Mas eu tenho nas minhas redes um grupo muito fiel, muito bacana. Eu tenho por costume, Andréia, toda vez que eu solto um post, depois de 5 minutos, se eu tenho tempo, é claro, eu dou uma olhada para ver se essas pessoas que me seguem, que são as pessoas que eu prezo, me corrigem, porque às vezes você faz um erro, bota um nome errado, bota uma vírgula errada, deixa de fechar uma aspas, ou coisas mais graves. Então, eu aprendi a respeitar essas pessoas, Até fiz amigos por aí.
Eu tenho problemas? Já tive muitos problemas. Eu acho que é impossível alguém que está nas redes não ter esse problema. Por outro lado, eu acho que é positivo, porque o que aconteceu em 2018? Em 2018, nós permitimos, nós brasileiros progressistas, brasileiras e brasileiros, que as redes fossem totalmente invadidas por setores retrógrados e que não têm qualquer compromisso com a ciência, com a boa informação. São setores negacionistas e que, na minha área, sobretudo na história, tem uma atuação imensa, né? Vejo o que é o Brasil Paralelo. Então, qual é a minha intenção? Do pequenino que é o meu lugar, né? Do auge da minha humildade, eu quero fazer a diferença, né? Quero colocar as coisas como eu vejo, quero discutir os temas a partir da informação que eu possuo, né? E quero ser respeitosa com quem discorda comigo. Nem todo mundo é, mas eu continuo lá respeitosa, porque eu acho que também a nossa atitude é também um exemplo nas redes, sabe? Você falar, olha, eu discordo de você, mas vou defender o seu direito de dar a sua opinião, é uma atitude também, é uma informação também, né? Então, é um pouco assim que eu me situo, né? Não, e você falou, eu não demonizo as redes, não. Eu tenho muita dificuldade de entender qual é a intensidade dessa linguagem, porque eu percebo que é uma linguagem diferente da que a gente conhece. Mas, como você, eu também olho com muito otimismo para esse ambiente, também cuido da minha rede pessoalmente, não delego, e acho importante essa preservação desse espaço, que tem levado a algumas indicações muito importantes. Eu acho que você faz isso muito bem. E atualmente você também está muito envolvida em estudos que tratam da antropologia do racismo e da branquitude, e que tem como linha de pesquisa estudos africanos e afrodiaspóricos. A branquitude poderia ser definida como a construção, com o passar do tempo, da visão do branco como superior? E eu te pergunto isso porque a gente está falando aqui na Escola da Magistratura. E lidar com o conceito de branquitude tem sido um desafio, especialmente para os magistrados que foram formados e têm sido formados em cursos de direito, que historicamente desconsideram esse conceito. Você pode falar um pouco sobre isso? Olha, a branquitude é uma posição ontológica no mundo. Nós vivemos numa sociedade em que a branquitude é uma norma tão operante que ela não precisa nem ao menos ser manifestada, né? Ou seja, ela é da ordem do silêncio opressor. O Brasil foi o país que mais recebeu mão de obra africana, que mais recebeu escravizados e escravizadas. Hoje, os estudos dos Slave Voyagers dizem que estamos em cerca de 12 milhões de pessoas que tiveram que deixar o seu continente. Desses 12 milhões, 10 milhões tiveram como destino as Américas, e desses 10 milhões, 4,8 chegaram ao Brasil. Ou seja, o Brasil recebeu quase a metade dos escravizados que chegaram com vida às Américas. Além de tudo, nós tivemos escravizados e escravizadas em todo o país. Né? Como eu dizia no começo, não foram só as grandes plantations, né? Ou seja, em todos os lugares e em todas as profissões. Muito diferente de outros países escravocratas, como os Estados Unidos, que é onde há uma grande discrepância entre norte e sul, a despeito de existirem no século XIX escravizados no norte dos Estados Unidos. O Brasil também foi o último país a abolir a escravidão mercantil, porque nós sabemos que existem ainda outras formas de escravidão. E o fez com uma lei muito, muito, muito conservadora, né? Uma linha só. E nós sabemos o poder da lei, não é? Você, sobretudo, sabe. A partir dessa data, não há mais escravos no Brasil. Tanto que eu costumo dizer que a pós-abolição começa em maio de 88 e não tem data para acabar. Não existiram, e isso não é um anacronismo meu, na época existiam planos mais abrangentes. O plano a lei que nós aprovamos foi uma lei de lavar as mãos. Então, o que aconteceu? Nós tentamos continuar
com as populações brancas sendo populações que subjugam, que oprimem. Nós construímos uma espécie de cegueira nacional, miopia nacional. Muita gente, durante muito tempo, veja como é perverso esse processo, nós dizíamos que éramos um paraíso racial. Como assim um paraíso racial? Como pode ser um paraíso racial um país que teve escravizados por quase 5 séculos? Como pode ser um paraíso racial um país que suportou um sistema que pressupõe a posse de uma pessoa por outra pessoa? Então, quando nós, por exemplo, as pessoas que dizem só existe uma raça, é verdade, biologicamente só existe uma raça. Mas eu estudo, como antropóloga que eu sou, todos os momentos em que a cultura trapaceia com a natureza. Então, a cultura produz raças sociais. O que é que são raças sociais? São marcadores sociais da diferença, mais fortes que a natureza. Então, o que acontece na prática? Na prática, quando nós falamos de meritocracia, nós estamos disfarçando um sistema que não tem nada de mérito. Vamos dizer o seguinte: meritocracia no Brasil, como diz o GL10, esse grupo de mulheres negras, incrível. Meritocracia no Brasil é que nem corrida de 100 metros. Uma parte dos contendores começam 100 metros atrás. E uma parte, ou nem começam. E outra parte começa 50 metros para frente. Então, meritocracia é a nova versão do antigo mito da democracia racial. E como é que a gente pode mudar isso? Não basta agora, como a gente dizer, como diz a Djamila, né, e tantos outros autores, Silvia Almeida, não basta dizer que você não é racista, isso não é mais suficiente. É preciso ser antirracista. E como ser antirracista? Com atuação, como um aliado branco da causa. Né? Nós não seremos negros, mas aliados, eu sou branca, mas um aliado, eu tento ser uma aliada. Né? Então, eu acho que a branquitude ela é um fenômeno tão grande no Brasil que nós não notamos que nos restaurantes que nós frequentamos, a elite branca, nem se o restaurante for mais elegante, nem o garçom pode ser negro. Nós não reparamos, entre muitas aspas, que nos teatros que nós vamos só existe a população branca. Nós não reparamos que nos postos de chefia e de direção todos são brancos. Ou seja, nós também não reparamos do outro lado, que não existe racismo reverso, porque nenhum branco é preso no Brasil pela polícia por ser branco. Nenhum aluno branco é colocado nas últimas fileiras da classe por ser branco. Nenhum branco sofreu admoestação por entrar no avião ou então por sentar num lugar que não seja da econômica, mas na business. Essas são as marcas fortes do nosso racismo. Um racismo que nem ao menos admite ser racista. Então, eu acho que essa questão é fundamental no Brasil. Quer dizer, se nós não enfrentarmos o que é a branquitude e como ela é uma construção social que produz diferença, produz subjugação, produz subalternidade, nós não vamos ser o país que nós sonhamos ser, não é? E isso é um problema que nós precisamos resolver, nós que somos brancos, né? Porque há 3 semanas, quase um mês, eu fui relatora de um processo de um menino de 10 anos no supermercado, estava com os pais fazendo compras, e aí foi deixar o carrinho do lado de fora. Quando voltou, levou um mata-leão do segurança do supermercado e chegou chorando muito, teve terror noturno, precisou fazer terapia e entrou com uma ação de indenização contra o supermercado que a câmera filmou. E o supermercado foi condenado a pagar uma reparação de danos morais e o processo chegou, o recurso, eu era relatora. Eu li o processo do início ao fim, Lilian, e não tinha uma referência à cor desse menino.
Nem o advogado que propôs a ação, nem na contestação, nem na sentença. E eu cheguei ao fim da leitura certa de que esse menino era negro. E eu só fui olhar para confirmar o que eu já sabia. E na hora de escrever o acórdão, eu fiz questão de incluir o racismo no conteúdo desse voto. Isso é uma percepção que eu não teria se eu não tivesse sido chacoalhada pela necessidade do antirracismo. E esse tipo de formação, eu penso que tem faltado, não só nas universidades, mas no nosso ambiente social, porque é importante que esse incômodo apareça, é importante que isso se transforme numa pauta metabólica nossa. Então, você tem trazido essa pauta com muita frequência, e eu queria que você falasse um pouco da nossa política de cotas, que completa 10 anos e que corre alguns riscos nesse momento de tantos retrocessos. Como é que você imagina que possa ser o resultado desse processo legislativo? Eu já acreditei, as pessoas acreditavam no mito da igualdade racial, eu já acreditei no mito do não retrocesso dos princípios evolutivos e, infelizmente, nós temos vivido um momento de grandes retrocessos. Como é que você pensa essa questão das cotas e esse processo que começa a se desenhar? Então, você falou um termo que eu uso muito e que eu concordo totalmente, né? Nós falarmos em branquitude causa um grande incômodo, mas eu parto do suposto que o incômodo é produtor. O que não é produtor é você devolver aquilo que as pessoas tanto querem, né? Aí você produz uma acomodação. É muito difícil, Andréia, a gente falar de boca cheia em igualdade no Brasil, igualdade de direitos. Nós sabemos muito bem que essa igualdade de direitos não existe. E a gente sabe muito bem como é que a população negra é aquela que predomina nas nossas penitenciárias. A população negra é aquela que ganha menos para exercer os mesmos trabalhos. Isso são dados que eu posso passar a vocês. Ou seja, nós temos muitos elementos que mostram como o racismo faz parte das estruturas do nosso país. Como ele não só faz parte das estruturas, como ele estrutura o nosso pensamento, estrutura a nossa sociabilidade. Por que, então, que eu acredito em políticas de cotas? Eu devo dizer primeiro, vou falar de novo em humildade, que eu nem sempre acreditei. Houve um momento em que eu dizia isso, não, só existe uma raça, eu acredito em direitos universais, eu continuo acreditando em direitos universais, mas eu acho que num país tão racista e tão desigual como o Brasil, cotas são necessárias por quê? Porque é preciso desigualar para depois igualar. Se nós não desigualarmos, nós nunca vamos poder falar em igualdade, nunca vamos sair do mesmo patamar. O Brasil, se vocês juntarem, pelos termos do IBGE, a população preta e parda, né? Estou usando as categorias do IBGE, os negros correspondem a 56,4% da nossa população. Portanto, é uma situação muito diferente dos Estados Unidos, em que a população negra corresponde a 13%, 14%, 15%. Nos Estados Unidos, você pode falar que se trata de uma minoria. No Brasil, trata-se de uma maioria, mas é uma maioria minorizada na representação, em todas as representações. Políticas educacionais, sociais, níveis de vida, níveis de morte, aonde você quiser pegar, por onde você quiser apanhar. Então, eu acredito em políticas de cotas, por quê? Primeiro, eu acredito, por um lado, de reparação. O Brasil é um país que não gosta de falar de reparação. Bom, então eu estava falando que se tratam de maiorias minorizadas na representação. E eu acredito em cotas por quê? Em primeiro lugar, porque o Brasil é um país que se nega a falar de reparação. Nós estamos vivendo esse problema agora com esse governo por conta que tivemos uma comissão da verdade que não deixou, quer dizer, que abriu os casos, mas não permitiu que eles fossem julgados.
Então, de novo, um problema de reparação, e eu não estou comparando com o Japão, estou comparando com os nossos países vizinhos. Nós precisamos, como você determinou também, Andréia, nós precisamos falar de racismo, precisamos falar de cor. Esse pacto narcísico, como diz a Cida Bento, da branquitude, que acha que é melhor não falar, e que se não falar não acontece, não existe, ele vai estourar. Então, eu acredito, em primeiro lugar, porque é preciso reparar. É um país que há muito pouco tempo tivemos escravizados e escravizadas no Brasil. Mas eu acredito em política de cotas também por um lado muito, vamos dizer, otimista, digamos assim. Porque eu acho que se nós temos 56% da população subutilizada, subaproveitada nas suas capacidades e nas suas plenitudes e potencialidades de participar como cidadão, nós estamos perdendo de lavada para a nossa cidadania e para nossas potencialidades enquanto país. Por que eu digo isso? Porque eu acredito piamente na diversidade. E acho que quanto mais diversos nós formos, melhores nós seremos. A minha universidade, a USP, demorou para aplicar a política de cotas. Acho que foi a última, a lanterninha. A minha agora foi a primeira, que eu sou da UERJ. Eu também acho, foi muito bem. Que foi assim uma foi muito bem. Protagonista, né? Fundamental naquele momento. Incrível o papel da UERJ. Mas o que eu quero dizer, em tão pouco tempo, eu já acho que a entrada de um estudantar, um corpo discente mais diferente, fez imensa diferença. Eu vou falar do meu exemplo para não falar dos outros. Eu dava um curso de História do Pensamento Social Brasileiro em que não tinha uma mulher e de negro só entrava o Lima Barreto. E não é que nós não temos pensadores negros, temos muitos. E isso é que nós chamamos de branquitude. E acho que, falávamos de ativismo no começo, o ativismo dos alunos tem sido fundamental para o crescimento dos professores. Estamos numa situação ideal? Não estamos, porque o ano passado foi o primeiro ano que tivemos mais alunos negros nas universidades públicas do que alunos brancos. É o suficiente? Não é, porque o corpo docente das nossas universidades públicas ainda é majoritariamente masculino e branco. Mas eu acho que esse é o caminho, gente. E acho que nós temos que ficar muito atentos, porque temos, como eu disse, não só um governo retrógrado, mas políticos muito retrógrados, e que podem querer voltar atrás, né? Porque eu não tenho nada contra pensamento conservador. Eu acho pensamento conservador legítimo, que respeita a Constituição, é ótimo para a democracia, né? Muito boa a diferença, né? Mas eu estou contra o pensamento retrógrado, quem quer voltar atrás. E essa política, ela não tem volta atrás no Brasil, sabe? Ela vem nos abrindo um Brasil muito mais plural, muito mais diverso, muito mais tenso, porque faz parte do jogo político a tensão, né? Não adianta jogar tudo para debaixo do tapete, né? É muito bom, Lília. A gente sabe até que é possível silenciar a diversidade a depender das lideranças e da arbitrariedade com que se exerce o poder. Mas é impossível voltar atrás, é impossível porque assim, se jogou luz no iluminismo, né? Nós acreditávamos no iluminismo, no humanismo como princípios absolutos, e esses princípios jamais foram acessíveis à maior parte da sociedade, e nós até hoje lidávamos com isso como se tivesse posto, como se esses conceitos fossem óbvios do nosso lugar. Então, eu acho, sim, que é possível silenciar, mas não é possível lidar mais com a diversidade como se ela não existisse. Eu tinha tantas outras perguntas aqui que eu separei para você, mas eu sei que o nosso tempo está acabando, e eu não queria concluir a nossa conversa sem falar de um tema atual e muito específico, porque no ano passado você chegou a falar que o século XXI, num de seus muitos artigos, o século XXI começa com a pandemia globalizada de 2020. E foi a partir desse momento que nós saímos da era dos extremos para a era do preconceito. E agora, contrariando todas as perspectivas diplomáticas,
nós vivenciamos a Rússia em guerra com a Ucrânia. E um risco de ameaça, de estado de alerta nuclear, um risco real de estado de alerta nuclear. Como é que você vem percebendo tudo isso? Porque quando a pandemia começou, e eu confesso que eu padeço um pouco de otimismo, que eu sempre vejo assim, a luta pela sobrevivência, pela afirmação da vida, pela possibilidade do desejo, da esperança, eu imaginava que fosse possível um mundo que se irmanasse em algum momento pela sobrevivência. E o que nós assistimos com essa experiência da pandemia, lamentavelmente, foi uma experiência devastadora nessa perspectiva. E com essa guerra agora que culmina, eu fico tentando continuar otimista, mas será que é hora da gente parar o mundo para descer ou temos outras possibilidades? Como é que você enxerga esse momento? Bom, você sabe que a história do ser não existe, né? É muito difícil, né? A gente, do futuro ninguém é dono, né? Mas com a Heloísa Starling, a minha parceira de Brasil, uma biografia, eu escrevi um livro chamado Bailarina da Morte, que era sobre a gripe espanhola de 1918. E foi aí que eu tive um pouco essa ideia, vou explicar quando me surgiu essa ideia, e vou dar a autoria dela, que não é eu sou autora da apropriação, porque o historiador inglês Eric Hobsbawm, quando foi analisar o século XIX, ele chamou atenção para o grande século XIX. E ele disse que o século XIX só terminaria com a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Porque foi um século que apostou tudo no progresso, tanto no progresso, na civilização, na evolução, e foi palco para uma guerra sangrenta, como a Primeira Guerra Mundial, né, que as pessoas mostraram como a barbárie vivia entre nós, né? Não era o outro, mas éramos nós mesmos. E eu, na época, eu pensei, puxa vida, mas o Hobsbawm falou que 1918 é o ano do final da guerra, mas não é só isso, é o ano da gripe espanhola. Então, naquele contexto de 18, nós já vivemos essa situação de pandemia com guerra. Esse artigo que eu escrevi, que acho que depois virou um livro que as pessoas podem um livrinho que as pessoas podem fazer um download, ele é gratuito. Que eu falo, quando começa o século XXI, a minha hipótese qual é? Era que a gente também só começaria o século XXI quando nós tivéssemos vencido a pandemia. E agora eu diria, vencido a pandemia e a guerra, e o espectro da guerra. Eu lembro, sabe, André, que no começo da pandemia apareceu esse conceito chamado novo normal. Eu logo fui contra esse conceito, porque a minha pergunta era normal para quem? Normal para quem vive em casa própria, pode falar aqui com você num escritório só meu, mas estamos falando dos brasileiros, né? Dos brasileiros cuja maioria não vive em casas com 8 pessoas em um cômodo. Nós sabemos que água e esgoto não é uma realidade para o Brasil, né? É a realidade de alguns. Então, a pergunta que a gente tem que sempre fazer é igualdade para quem? Novo normal para quem? Né? E o que me chama muita atenção é que não só a pandemia voltou, né? Nós vivemos 2 anos isolados, isolados, vamos ver se vamos sair agora, como nós estamos fazendo de novo esse binômio, pandemia e guerra. Em primeiro lugar, isso me preocupa muito, porque esses milhares de refugiados, a última coisa que eles vão pensar é em levar a sua máscara, trocar a sua máscara e pegar seu álcool gel. É impossível, né? O limite é a vida, o limite é como é que as pessoas se salvam e como salvam as suas famílias. E o que me impressiona também é como a humanidade não aprende, né? Como nós não aprendemos. E o que me impressiona também, é uma coisa que vários colegas têm me chamado, é como nós só fomos falar em guerra quando aconteceu uma guerra em território da Europa Central. E isso é verdade. O mundo sempre esteve em guerra. Veja o que acontece no continente africano. Veja o que acontece com o Oriente. O mundo virou um mundo de refugiados. No entanto, nós prestamos mais atenção
quando esses refugiados são brancos, loiros e de olhos azuis. Nós não devemos prestar atenção ao sofrimento do povo ucraniano, não, ao contrário. Mas que isso abra nossos olhos para que a gente também pense nas guerras que nós não quisemos ver, nos refugiados com o qual nós não usamos o nosso afeto, não usamos da nossa identificação. Então, eu penso que esse momento em que nós estamos vivendo talvez tenha a potencialidade de nos tornar mais humanos. Sim, se nós pararmos de usar as nossas lentes de miopia cultural, se nós pararmos de achar que o normal é o que cada um vive, e se nós pararmos para ter mais afeto, né? Começamos a falar disso, né? Da ideia de cuidado. Afeto no sentido da estima, no sentido da identificação, mas afeto no sentido de estar afetado, né? De estar de fato afetado pela dor do outro, de estar afetado, já dizia Rousseau, pelo outro mais outro, que é esse que me afeta. E eu, sabe, André, eu sempre digo que eu sou uma pessoa pessimista no varejo e otimista no atacado. Se você me perguntar no dia de hoje, eu ando muito pessimista, né? Muito desanuviada, muito distópica, mas eu sou uma pessoa otimista no atacado, né? Eu acho que a gente está nessa vida para aprender, a gente está nessa vida para rever posições, e a gente está nessa vida para ser mais empático, né? Mais afetado pelo outro. Né? Acho que é um pouco isso. Celina, eu te ouvi falar me impede a tentação de ceder ao pessimismo, porque se nesse contexto todo é possível continuar refletindo, continuar se afetando e continuar impactada com essa desigualdade e tentando, ainda que seja pela palavra, que é a nossa ferramenta de ação, transformar, eu acho que isso é um sinal do otimismo. Então, eu quero, em nome da desembargadora Cristina Gauler, que deve estar morrendo de ciúme e de inveja de mim, porque era ela que hoje estaria aqui conduzindo essa conversa, e eu tive a sorte de substituí-la, porque por um motivo justificável ela não pôde estar presente, mas em nome dela, em nome da Emerge, eu quero muito te agradecer por essa oportunidade maravilhosa, por essa entrevista. Eu sei que a sua agenda é sempre extremamente complicada, mas eu quero deixar aqui as portas abertas para você, sabendo que esse espaço da Escola da Magistratura é um espaço muito relevante para que essas transformações se efetivem. Porque aqui nós falamos não só com o público externo, mas também com alunos que querem ser magistrados, com juízes que participam dos nossos cursos, e esses conceitos e essas questões e esse sentimento de mal-estar que acaba nos motivando a dar nome às coisas e a enfrentar desigualdades são ferramentas fundamentais para a transformação. Então, Lilian, olha, muito, muito, muito obrigada, não tenho nem como te agradecer, e que você volte sempre. É uma alegria imensa falar com você. Todas as vezes que eu te ouço, eu saio renovada. Muito obrigada. Não, eu que agradeço. E eu agradeço essa conversa tão boa, né? Sorte minha, anotei um monte aqui. E parece uma conversa entre amigas, mas com testemunhas também, não é? Então, muito, muito obrigada por essa conversa. E eu boto muita fé na magistratura, boto muita fé, né, em uma geração que vem aí. Eu penso que a minha geração falhou, e que vem aí uma geração de juízes, de pessoas ligadas à lei, mais empáticas com a diferença, né? E menos vinculados a um projeto que sempre diz respeito a um grupo, né? E não ao conjunto da humanidade, né? É só assim que a gente reformula esse mundo, né? É só assim que a gente acredita mais, né? De que nós podemos ser sempre melhores. Obrigada. Obrigada. E voltamos em breve com mais uma Palavra É. Obrigada pela audiência de vocês e até a próxima.